Cada ano que passa, o mundo consome mais carne. É fato. E essa demanda crescente por proteína acaba impulsionando uma indústria global que é, assim, gigante. Mas, como a gente garante que toda essa produção em massa seja realmente segura para todo mundo? Ok, vamos entender essa história a fundo. Para começar, é preciso entender uma grande virada que está acontecendo no mundo. Olha só este gráfico. Lá em 1968, a produção de carne era quase dividida, meio a meio. Mas a projeção para 2030 mostra uma transformação radical. Mais de 70% da carne do mundo vai vir de países em desenvolvimento. São eles que estão assumindo a liderança para alimentar o planeta. E bem no centro dessa transformação toda está o Brasil. O país já é uma potência, né? Mas os números só reforçam isso. Se a gente olhar as projeções até 2031, o crescimento esperado é impressionante. Mais de 28% para a carne bovina, quase 27% para a suína e um salto de mais de 35% na carne de frango. Não tem dúvida, o Brasil é uma peça-chave nesse quebra-cabeça do abastecimento global. Para entender como tudo isso funciona, nossa análise vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a demanda global. Depois, as táticas de produção usadas hoje em dia, a questão dos resíduos que isso pode gerar, a ciência por trás da segurança alimentar e, por fim, como isso tudo chega no produto que está no supermercado. Pois é, tudo começa com uma necessidade básica. O desafio central é esse: como atender uma demanda por proteína que não para de crescer em escala planetária. É uma corrida constante para produzir mais e de um jeito mais eficiente. E aí, a gente entra no como. Para dar conta dessa demanda toda, a agropecuária moderna não deixa as coisas ao acaso, não. Ela usa ferramentas científicas bem específicas para otimizar cada pedacinho do processo. Agora, o que é interessante aqui é entender o porquê de usar esses agentes. Os objetivos são muito claros, olha só. Fazer os animais ganharem peso mais rápido, otimizar o quanto eles comem, ou seja, a ração, e até mesmo melhorar a qualidade final da carne. Em resumo, é tudo sobre produzir mais, em menos tempo e gastando menos recursos. E essa caixa de ferramentas é bem completa, viu? Este quadro mostra a variedade de substâncias que podem ser usadas. Vai desde anabolizantes e antimicrobianos até probióticos e óleos essenciais. É uma abordagem bem científica, bem calculada para maximizar a produção. Só que o uso dessas ferramentas tão poderosas traz uma consequência, uma preocupação que nem sempre está na nossa cara. E é aqui que a nossa história dá uma virada. Isso nos leva à pergunta que, no fundo, é a que mais importa para o consumidor. Se os animais são tratados com todas essas substâncias, o que acontece com a carne, com o leite ou com os ovos que chegam na mesa? Será que sobra algum vestígio ali? A resposta para esta pergunta está nesse termo aqui, resíduos. Basicamente, são quantidades muito pequenas de uma droga ou dos seus subprodutos que podem ficar no corpo do animal depois do tratamento. É exatamente isso que a ciência e os órgãos reguladores precisam controlar. Tá, então como é que se resolve esse problema? A resposta está na ciência. Existe todo um método super rigoroso, um passo a passo, para descobrir qual é o limite exato que é considerado seguro para esses resíduos. O ponto de partida de tudo é um conceito chamado NOEL. Pense nele como se fosse a linha de base da segurança. Em estudo de laboratório, os cientistas descobrem qual é a dose máxima de uma substância que não causa absolutamente nenhum efeito negativo, nem o menor deles nos animais mais sensíveis. É o alicerce de toda a análise. Ok, com o NOEL definido, o próximo passo é traduzir essa informação para os seres humanos. É aí que entra a IDA, ou ingestão diária aceitável. Ela basicamente define a quantidade de um resíduo que uma pessoa poderia ingerir todos os dias, pela vida inteira, sem que isso representasse qualquer risco para a saúde. Certo, mas aí vem o pulo do gato. Como se passa de um dado de animal para a segurança humana? A resposta está nessa fórmula, que parece simples, mas é super poderosa. Os cientistas pegam o NOLT e dividem por um fator de segurança, que geralmente é 100. Essa margem enorme serve justamente para compensar as diferenças entre espécies e até as variações entre as pessoas, sabe? É para garantir um nível de proteção extremamente alto. Tudo bem. Já temos os valores científicos, mas como essa teoria toda vira prática para proteger a cadeia alimentar, desde lá da fazenda até a gôndola do supermercado? Esse fluxograma aqui ilustra o processo regulatório de um jeito brilhante. A IDA é a grande referência. Com base nela, os reguladores propõem um limite máximo de resíduo, o LMR. Se os estudos mostrarem que o consumo estimado vai ficar abaixo da IDA, ótimo, esse limite é aceito. É um sistema de checagem e validação bem robusto.
Como limite legal definido, a principal ferramenta para garantir que ele seja cumprido é o famoso período de carência. É um intervalo de tempo obrigatório, uma espécie de período de respiro, que garante que o corpo do animal tenha tempo suficiente para eliminar a substância antes do abate. E este gráfico mostra exatamente o resultado final. A concentração do medicamento vai diminuindo dia após dia. O período de carência é calculado para garantir que, na hora do abate, os níveis de resíduos já tenham caído para bem abaixo daquele limite máximo permitido por lei. É a ciência garantindo a segurança na prática. E essa aplicação prática da ciência vira regra, regras bem claras. O sistema não define só os limites e os períodos de carência, mas também o que pode e o que não pode ser usado. De um lado, a gente vê a lista de agentes permitidos para melhorar a produção. Do outro, uma lista de substâncias que são terminantemente proibidas no Brasil, como certos anabolizantes e hormônios. Isso mostra que existe um controle ativo e bem seletivo. E quem fiscaliza tudo isso por aqui? Bom, é um trabalho em equipe. O MAPA autoriza o uso dos produtos lá na fazenda, a Anvisa estabelece os limites de resíduos e fiscaliza o alimento que chega para a gente no ponto de venda. E ambos seguem padrões internacionais, como os do Codex Alimentários, o que garante um alinhamento com o resto do mundo.